Muito bem, nós estamos de volta, estamos no vídeo 5 dos primeiros passos, né? Nós estamos falando sobre um período de grande relevância para você que nasceu de novo, que entregou a sua vida ao Senhor Jesus e agora precisa aprender a dar os primeiros passos nessa nova jornada na presença do Senhor. E nós já falamos um pouquinho sobre tentação no vídeo anterior, mas nós vamos falar mais sobre isso, né? Vamos tratar desse assunto aqui, porque é algo muito sério, né? O inimigo, obviamente, não está satisfeito, ele sabe que você tem muito a ganhar colocando a sua vida diante do altar do Senhor. Ele sabe que você vai ser uma pessoa muito abençoada. Deus tem coisas tremendas preparadas para você, e aliás, coisas que foram prometidas, né? E ele quer tirar você dessa bênção, ele quer que você recue, que você olhe para trás, que você desista, quer trazer confusão para a tua cabeça. Ele vai usar todos os caminhos, as ferramentas que ele puder usar para te fazer desistir dessa jornada. E é isso que a gente chama de tentação, né? E a primeira coisa que a gente precisa entender é que ninguém, absolutamente ninguém, está imune à tentação. E por que é importante a gente dizer isso? Porque estar com Jesus é tão bom, é tão maravilhoso, que às vezes a gente deixa de vigiar. A gente acha que está imune à tentação. Não é raro encontrar pessoas que dizem assim: eu largar Jesus nunca. Ah, não, estou com meu pé na rocha. As pessoas acham que estão acima da tentação, né? E a primeira coisa que a gente aprende sobre tentação é que ninguém está imune a ela. Cristãos experientes, homens de Deus e até grandes pregadores caíram na fé, tropeçaram, erraram, cometeram erros absurdos, porque se acharam imunes à tentação. Satanás tentou de uma forma, não deu certo, tentou de outra, não deu certo, continuou tentando, água mole, pedra dura, até, né? Como é que é? Tanto bate até que fura, né? Enfim, a gente tem que tomar bastante cuidado, e o primeiro cuidado que a gente tem que ter é não achar que nós estamos imunes à tentação, senão a gente baixa a guarda, a gente deixa de vigiar e a gente acaba caindo mesmo, porque tem todo aquele lado humano, aquele apelo humano dentro de nós, né? Que abre uma brecha para o diabo nos tentar, né? Então a Bíblia diz que nós não podemos ignorar as maquinações do diabo. E nós vamos ler isso agora na Bíblia. Eu estou aqui com a Bíblia Sagrada, né? E nós vamos ler 2 Coríntios capítulo 2, versículo 11. Deixa eu procurar aqui na minha Bíblia, 2 Coríntios capítulo 2, versículo 11. Nós não podemos ignorar as maquinações do diabo. Diz assim, olha, a fim de que Satanás não tivesse vantagem sobre nós, pois não ignoramos as suas intenções, né? Paulo escreveu que nós não podemos ignorar as intenções do diabo para que ele não leve vantagem sobre nós. Então dizer que você está bem, não, estou forte, eu não vou cair nunca, isso aí não me atrai. Você tem que ficar muito atento, não ignorando as maquinações, as intenções do diabo, porque de uma forma ou de outra ele vai tentar fazer com que você caia, né? E lógico, você caindo pode interromper todo o processo de crescimento, de desenvolvimento, pode frustrar os planos que Deus tem para a sua vida. E é tudo que nós não queremos, eu creio que seja tudo que você também não quer, né? Vamos lá. Na primeira tentação, o que aconteceu? Quando Deus criou Adão e Eva e os colocou no jardim do Éden, diz a Bíblia que lá eles tinham tudo o que eles precisavam. Tinha uma vida boa, uma vida tranquila. Deus caminhava com eles no final do dia. Não precisa falar mais nada, né? Tanto que muitas pessoas chamam de paraíso, né? Estavam no paraíso.
coisa linda, era maravilhoso estar ali. Aí veio a tentação, né? Você conhece a história, Satanás usou uma serpente, tentou Eva, e o que ele fez nessa tentação? Né? Deus havia dito para Adão e Eva que eles podiam comer de todas as árvores que haviam no jardim. Mas havia aquela árvore era proibida, ela não deveria ser tocada, não se podia comer daquele fruto. Eu creio até que foi uma forma de Deus colocar em prova a obediência de Adão e Eva. Aí o que aconteceu? Satanás fez com que aquela árvore, aquele fruto, se tornasse atraente aos olhos de Eva, primeiramente, depois de Adão. E aqui está o mecanismo da tentação, né? O inimigo faz com que algo que vai te destruir, algo com potencial destrutivo imenso, que vai acabar com a tua fé, que vai destruir a tua vida, que vai destruir a tua família, que vai destruir os teus propósitos, que vai mexer com toda a sua vida, ele faz com que aquilo se torne atraente. É o caso do marido que se envolve com uma mulher na rua, ou da esposa que se envolve com um homem na rua. Tem um caso na rua, um caso extraconjugal. Né? Satanás faz com que aquele caso se torne atraente num primeiro momento. E às vezes até a pessoa está com algum problema em casa, está com alguma insatisfação. Então vem o diabo e faz com que o pecado se torne atraente. E foi exatamente o mecanismo utilizado por Satanás lá na primeira tentação no Jardim do Éden. Satanás fez com que o fruto que Deus havia prometido, aliás, proibido que eles comessem, fosse algo atraente para eles. Satanás disse para Eva, olha, na verdade não vai te acontecer nada de ruim. O que vai acontecer é que você vai se tornar como Deus. Você vai ter o conhecimento do bem e do mal. Você vai se tornar tal como Deus. Aí Eva, opa, eu vou comer desse fruto, eu quero ser tal como Deus. Né? Quer dizer, essa estratégia de tornar algo que é errado, algo que vai te destruir, atraente, é a estratégia do diabo. É assim que ele trabalha. Né? Ele torna o dinheiro atraente, a mulher do vizinho atraente. Né? Tudo que é ruim, ele faz com que, no primeiro momento, pareça um grande negócio para você. Bom, mas qual é a preocupação do apóstolo Paulo? Nós vamos ler 2 Coríntios 11, 3. 2 Coríntios 11, 3. Né? Diz aqui a palavra do Senhor, eu vou ler aqui na minha Bíblia. O que receio e quero evitar é que, assim como a serpente enganou Eva com astúcia, a mente de vocês seja corrompida e se desvie da sua sincera e pura devoção a Cristo. Meu Deus, olha o receio de Paulo. Ele diz, olha, o que eu receio e quero evitar. Que assim como Satanás tentou Eva e fez com que ela caísse, o mesmo aconteça com vocês. Né? Era a preocupação do apóstolo Paulo. E o que a Bíblia diz que deve ser a preocupação de quem está de pé? Vamos ler 1 Coríntios 10, 12. Eu vou ler aqui na minha Bíblia, 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 12. Diz assim, vou ler aqui na minha Bíblia. Assim, aquele que julga estar firme, cuide-se para que não caia. Olha que coisa interessante. O apóstolo Paulo, então, nos dá uma importante orientação. Quem pensa que está de pé, quem acha que está de pé, cuide para que não caia. E aí tem tudo a ver com o que a gente vem falando aqui. Ninguém está imune à tentação, a gente constantemente vai passar pela prova. Satanás vai colocar diversas opções, vai tornar essas opções ruins que vão nos afastar de Deus atraentes, e a gente vai ter que ter muita maturidade, pé no chão, força para dizer não.
eu não quero. Eu tenho um propósito. E agora eu sou de Jesus. Eu quero fazer aquilo que agrada ao Senhor Jesus. Ok? A Bíblia diz que o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Por isso, aquele que está de pé deve cuidar para não cair, né? Bom, de que maneira o inimigo pode lhe tentar? Como? Como ele pode lhe tentar? Nós separamos aqui 4 estratégias mais comuns do diabo. 4 formas mais comuns que ele utiliza para tentar as pessoas, especialmente os novos, né? Nos primeiros passos. Primeiro, dúvidas. Ora, Satanás é mestre em criar dúvida. Ele criou uma dúvida no coração de Eva, lá no Jardim do Éden. Deus disse, Eva, não pode comer desse fruto. Aí ele trouxe, mas não é bem assim não. Na verdade, se você comer desse fruto, você vai se dar bem, você vai ser como Deus. Por isso que ele não quer que você coma. Entendeu? Ele joga uma dúvida. E aqui muitas pessoas acabam olhando para trás e perdendo a bênção, recuando, porque são bombardeadas com dúvidas cruéis, né? Por exemplo, acontece muito, nós separamos aqui algumas. Uma delas são doutrinas diferentes. Olha como isso é importante. Você está na Igreja da Conquista, você tem aprendido a palavra do Senhor, você está crescendo na fé, mas você foi chamado para este ministério. E nós temos te ensinado algo que está 100% fundamentado na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada. Agora, existem igrejas que interpretam a Bíblia de forma diferente. Existem igrejas, inclusive igrejas evangélicas, que são mais apegadas ao tradicionalismo religioso. Existem igrejas que pensam e ensinam algo diferente, né? E às vezes acontece muito de você estar na nossa igreja e de repente alguém chegar e falar, não, na Igreja da Conquista não tem doutrina. Porque lá na igreja deles é manga comprida, se alguém pecar é apedrejado e tal. Você entende? Então tem que tomar bastante cuidado. Porque uma das formas do diabo te tentar, às vezes é um cunhado que chega para você, uma pessoa que você ama. Às vezes é uma irmã que faz parte de uma outra igreja que não tem nada a ver com o teu ministério, com o teu chamado. Aí a tua irmã chega para você, não, minha irmã, mas não é assim não, você tem que, você não pode mais ir para a praia, você não pode mais não sei o que lá, você com ideias totalmente diferentes das que você tem aprendido aqui na Igreja da Conquista. Isso traz uma dúvida ao teu coração, você acaba se afastando da igreja, né? Te passa uma insegurança, a gente tem que vigiar. Muitas vezes é um irmão que está dentro da igreja que chega, não sei o que, vem de conversinha, acaba trazendo uma dúvida para o teu coração e você cai. Outra coisa também que traz muitas dúvidas são os escândalos. É impossível que os escândalos não ocorram, até porque as pessoas elas têm um livre-arbítrio. Eva não pôde escolher entre comer daquele fruto e não comer. As pessoas também têm esse direito de opção. Então elas conhecem a verdade, mas muitas vezes fazem o que é errado. A gente tem que entender que a tentação é para todos. Ninguém está imune à tentação. E muitos acabam caindo em tentação, se tornando opróbrio, vergonha para a igreja. Então não se deixe escandalizar, né? Nenhum escândalo, fulano está na igreja, fez isso, nossa e tal. Não deixa nada trazer dúvidas, isso não vai mudar a verdade de Cristo, não vai mudar a verdade do Evangelho. O Evangelho continua, o Evangelho é algo milenar, é algo que não vai mudar porque fulano pecou, porque a própria Bíblia diz que nós somos seres humanos que vamos pecar. Então, quem está de pé, cuide para que não caia. 1 Coríntios 10, 12. Entendeu? Então nós não podemos permitir que as dúvidas entrem no coração porque alguém pecou. Porque se alguém pecou é porque cedeu à tentação. Você entendeu? Então vigia com relação a isso.
Outra coisa também, outra estratégia do inimigo, né, para ele te tentar, é através das pedras de tropeço. O que nós chamamos de pedra de tropeço? Satanás, vendo que você está bem, está crescendo, está evoluindo, está aprendendo, o que ele faz? Ele pega uma pessoa que é do diabo, que não tem nenhuma experiência com Deus, uma pessoa que talvez você goste dela, e coloca do teu lado. É uma influência ruim, né? Em se tratando de caminhada com Cristo, essa pessoa passa a ser uma pedra de tropeço na tua vida. Você passa a sofrer influências. É uma pessoa que vai te chamar para fazer coisas que vão desagradar a Deus. É aquela pessoa que vai te chamar para ver um filme pornô. É aquela pessoa que vai te chamar para poder ir para o botequim beber, para barzinho, tomar cerveja com os amigos. É aquela pessoa que vai estar do teu lado e vai dizer, olha lá, que cara bonito, olha lá, que vai tentar despertar em você algo que não deve ser despertado, né? São as pedras de tropeço, toma bastante cuidado. Eu, quando vim para Jesus, eu tive que abandonar muitos amigos meus, eu gostava deles, mas eu entendi que se eu continuasse próximo deles, eu não cresceria. Eu teria ao meu lado muitas pedras de tropeço, sofreria muitas influências, então eu abandonei, porque o que Deus tem para mim é muito mais excelente, é muito melhor do que o que esses amigos, né, muitas vezes amigos entre aspas, me davam. Outra coisa também que é uma estratégia forte do diabo são as janelas de retorno. O que são as janelas de retorno? São aqueles momentos de fraqueza que você tem, que dá vontade de fazer algo que você fazia antes, que agora não faz mais. Você entende? É aquela, de repente você sente falta de algo que destruía a tua vida, que acabou com você, que te enfraqueceu, que te humilhou. Algo que você fazia no passado, que foi uma desgraça na tua vida, mas de repente você sente aquela falta. É uma maneira do diabo te tentar. É uma janela de retorno. Ele abre uma janela e diz, vem, volta, vem pra cá. Você já fumou esse baseado um dia? Vem dar uma pitada aqui, vem matar a saudade. É uma janela é uma janela de retorno. Entende? Muitas vezes você, vamos supor, no passado você já teve uma relação homoafetiva. Então, de repente você tinha uma namorada, você é uma mulher, tinha uma namorada. Aí você hoje não tem mais, você decidiu, agora eu estou com Cristo, vou viver com Cristo e tal. Aí de repente parece, né, alguém, uma oportunidade, uma possibilidade, abre-se uma janela de retorno para tentar fazer com que você volte às velhas práticas, né? Que você volte a fazer coisas que você já abandonou, já parou de fazer. Você agora é uma nova criatura. Nós já vimos em vídeos anteriores que as coisas velhas já ficaram para trás. Tudo que o diabo quer é tirar você dessa bênção, tirar você desse caminho, entendeu? Tem que se ligar. Pois bem, e por fim, os grandes desafios, né, que são os problemas. Muitas vezes o inimigo tenta te fazer olhar para trás, aumentando o foco na tua vida. Ele quer te destruir, para você pensar assim, antes estava melhor do que agora. Você está entendendo? É uma forma dele fazer você olhar para trás. Ele vai intensificar os ataques em cima de você por um período, para que você pense assim, não está valendo a pena não, é melhor abandonar esse caminho. Mas eu quero dizer para você que em todas estas coisas você é mais que vencedor, né? Você pode ter sim um inimigo intensificando o ataque contra você, mas por outro lado, há anjos de Deus lutando por você. Então não se deixe enganar. Enfim, é o que nós tínhamos que falar sobre tentação, né? Esteja firme, forte, vigia, não deixa a peteca cair de jeito nenhum. E não se esqueça daquilo que está em 1 Coríntios 10, 13, né? Que Deus não permitirá que você seja tentado acima da sua capacidade de suportar.
Deus é contigo e certamente você vai manter firme a sua aliança com Deus. E sempre que você sofrer uma tentação, lembre-se, ninguém está imune, todos serão tentados, né? Isso já é de se esperar, já é normal, já tem que conviver com isso. Mas a Bíblia diz, olha, aquele que está de pé, cuide para que não caia. Essa é a nossa missão, não cair, permanecer firme. A palavra do Senhor diz, ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Deus te abençoe e te vejo no nosso próximo vídeo. Graça e paz.